Estamos de volta com o seu Balanço Geral, agradecendo sempre a você pela audiência, você que está ligado com a gente na capital e também no interior. Nós falamos no primeiro bloco do Balanço Geral sobre a morte do Rei Pelé. O rei do futebol morreu aos 82 anos. Aqui no estúdio a gente conversa com o ex-jogador de futebol, Eliseu Godoy, que jogou lado a lado com o Pelé e vai trazer boas recordações para a gente. Bom dia, seu Eliseu, muito obrigada pela presença com a gente. Para mim é um prazer muito grande vir aqui bater esse papo com você, né? A gente já nos conhecemos de longas datas aqui na TV. Né? É verdade. Então aí eu joguei realmente muito tempo com o Pelé, quando eu tinha 18, 19 anos, que eu comecei no Santos, né, na divisão de base. E Pelé já era campeão mundial na época, né? Eu cheguei lá em 63, ele já era campeão mundial de 58 e 62. Né? Então Pelé... vocês se conheceram no Santos? No Santos, claro. O Pelé, inclusive, ele tinha uma característica engraçada, interessante até, porque ele protegia muitos jogadores jovens que estavam saindo, né, da divisão de base. E ele sempre nos orientava muito sobre a experiência que ele já tinha dentro do futebol e nós estávamos começando. No aspecto disciplinar, no aspecto de vários aspectos, né, que cercam o futebol. O futebol era totalmente diferente, não é o futebol de hoje. A gente naquela época não tinha a comunicação de internet de hoje. Você imagine o Pelé hoje com essa internet que nós temos aí, esse mundo virtual, o que ele seria hoje, né? Ele já era um jogador, já era considerado o rei na época. Né? Como é que eram esses treinos que aconteciam, esse contato que o senhor teve na época que o senhor fazia parte do time ali juvenil do Santos, em 1958, como é que era a relação dele com os outros jogadores? Em que ele se destacava, em sua opinião, que fez dele, que tornou dele esse grande ícone do futebol? Eu conheci, em 58 ele foi campeão mundial, eu o conheci em 63 quando eu cheguei no Santos. O Pelé, ele era um atleta completo, ele fazia tudo bem, tinha boa impulsão, cabeceava bem, chutava bem, tudo ele tinha melhor do que todo mundo, porque hoje o povo argentino, que a gente tem o maior respeito, foram campeões mundiais agora, o que acontece? O argentino quer comparar sempre Pelé com Maradona ou com Messi, porque essa comparação não existe. O Pelé foi o melhor de todos os tempos, e será sempre o melhor de todos os tempos, porque ele nasceu, aquilo é uma coisa inata dele. Ele já nasceu com aquela preparação física. E se diz hoje o seguinte, será que o Pelé hoje, com essa condição física de hoje, com essa preparação física muito mais dinâmica, ele seria o mesmo jogador? Ele seria melhor, porque naquela época, sem a condição física de hoje, ele já era bom. Você imagine hoje o que seria o Pelé dentro do mundo do futebol, com a internet, com a tecnologia, com tudo, né, claro. O público está acompanhando as imagens aí do Pelé em campo e o seu Eliseu Godoy jogou com o Pelé durante 2 anos, participou de muitas excursões pela Europa, Estados Unidos, Ásia e também jogou contra o Pelé 2 vezes, né? Como é que foi isso? Joguei pelo Bahia, joguei no milésimo gol, que não aconteceu em Salvador, eu joguei pelo Bahia e ele pelo Santos. E joguei também contra a seleção brasileira, de 1970, o Bahia jogou contra a seleção brasileira em Salvador, ele no time, evidentemente, ele no time da seleção brasileira, e eu participei também. Pelé tem muitas passagens interessantes também, como eu excursionei muito com o Santos, várias vezes para os Estados Unidos, para a Europa, e Pelé, aonde chegava, podia ser na Tailândia, no Japão, sem a comunicação de hoje, hoje a gente chegava no aeroporto, todo mundo em cima dele, quer dizer, eu não sei como é que descobriu que a gente estava lá sem a comunicação de hoje, né? E a gente passava desapercebido, todo mundo queria falar com o Pelé. Inclusive no Zaire, naquela época, o Santos foi jogar uma partida amistosa, mas o Zaire, lá no Congo belga, estava em guerra. A guerra parou 2 dias porque o Santos estava lá para jogar. Aí depois a guerra continuou, depois que o Santos jogou lá. Quer dizer, até isso aconteceu. E tem um fato também engraçado, que eu ia comentar para você antes de começar o programa, que a seleção brasileira de 58 jogou com a França. Sim. No Campeonato Mundial e ganhou da França de 5-2. Em represália, o torcedor francês dizia o seguinte, porque Pelé naquela época tinha 17 anos quando ele jogou na seleção brasileira. Tudo bem o Pelé, mas ele não pode assistir o filme da Brigitte Bardot, que era proibido há 18 anos, que era a grande atriz da época, era a represália do francês com o Pelé. Ele não pode ir ao cinema assistir a nossa grande estrela Brigitte Bardot, porque ele só tem 17 anos. E o filme era
proibida a 18 anos. Ela era considerada A uma maior, ícone claro, sexual claro, da época. Com certeza. Uma outra lembrança que seu Eliseu traz para a gente é que o senhor estava em campo quando o Pelé ele fez o seu 1000º gol, que foi um jogo aí em 1969. Que, na verdade, lá na Fonte Nova, o gol não saiu. Seria o 1000º gol lá. Seria. Mas não foi lá porque ele não fez o gol lá. Teve um lance, inclusive, que quase que o gol acontece, não aconteceu. Ele foi fazer o 1000º gol na outra quarta-feira contra o Vasco no Maracanã. Então esse jogo também foi um jogo espetacular. Fonte Nova lotadíssima, né? Com a presença dele. Então, o senhor estava lá na Fonte Nova quando havia toda aquela expectativa. Eu estava jogando. E perto de mim foi esse lance que ele não fez o gol, que o nosso zagueiro tirou. Como é que ele reagia, por exemplo, quando ele não conseguia fazer o gol? Não, normal, né? Ele sabia, na verdade, da qualidade que ele tinha, né? A qualidade técnica. Era uma coisa... E ele tinha um negócio interessante, foi feito até um estudo na medicina. Ele tinha uma visão periférica maior do que a nossa. Ou seja, você enxerga até aqui mais ou menos, né? Ele chegava um pouco mais atrás. Então isso ajudava também quando vinha o adversário. Então até isso ele tinha uma coisa excepcional. Ele era realmente um diferencial, né? Não, total. É onde ele chegava, ele era fantástico. Eu joguei com ele dentro do campo, jogando no Santos. Quer dizer, ele me orientava muito dentro do campo, de maneira que eu devia passar a bola para ele. E o deslocamento que ele tinha no campo, a visão de jogo, a leitura do jogo, ele era diferente em tudo. Quando se fala hoje, Maradona igual Pelé, ou Messi, ou Cristiano Ronaldo, não amarra a chuteira do Pelé, do que ele foi, porque ele era completo. Esses jogadores têm algumas características, mas ele era completo em tudo que ele fazia. E não era nenhuma pessoa de uma estatura alta, ele tinha até uma estatura mediana. Ele tinha uma velocidade em campo incrível, mas como pessoa ele se destacava também pela humildade, Com certeza. Ele tinha essa questão do fácil acesso que ele dava às pessoas, essa vibração que ele tinha humana mesmo. Ele era um cara socialmente falando, era um cara legal. Eu me lembro que nós estávamos em Nova York, na excursão que o Santos excursionava muito, e aí o diretor nos liberou para que a gente saísse à noite lá em Nova York. E eu, como jovem, os jovens saíram e nós voltamos mais tarde. Extrapolamos um pouco o horário, né? Aí quando chegamos no hotel, o diretor, para fazer média lá contra a gente, falou, não, vocês vão voltar amanhã para o Brasil, chegaram à tarde, muito tarde no hotel. Pelé entrou em campo e falou assim, não, se eles forem, eu vou também. Eu fiquei ou não? Eu não fiquei, né, claro, com certeza absoluta, porque ele entrou e falou, não, se os garotos forem embora, eu vou também. A grande estrela era ele, na verdade, né? E ele tinha essa consciência, né? E teve um fato engraçado também na Suíça. O Santos jogava muito contra as seleções, às vezes, porque o time era muito potente, né? Campeão mundial e tudo. Aí nós perdemos da seleção da Suíça de 5-4. Aí chegou no refeitório à noite, no jantar à noite, o jogo foi à noite, o treinador, para botar moral, chegou aí. Hoje ninguém vai sair porque nós perdemos, fica desagradável sair. Aí o Pelé levantou, quem não vai sair é você, falou pro técnico. Eu já estou saindo. Já fui. Já fui. Então, ele tinha essa ousadia, essa porque ele essa sabia do valor, personalidade. né? Ele sabia do valor, que ele era imprescindível. Sem ele, o público era um. Com ele, o público era outro. Quer dizer, a atração era ele, na verdade. Sempre foi. Ele teve uma participação especial na sua carreira também. Não, total, né? Me orientou muito. Tudo que eu vivenciei no futebol, eu devo muito a ele também, especificamente, porque ele nos orientava, né? Qualquer coisa que a gente errava, leitura de jogo, tudo, ele parava para acertar as coisas. E como eu viajei muito com ele, participei, digamos, no quarto dele, a gente sentava lá para bater papo com ele e tudo, e sempre foi uma pessoa assim, me orientou muito bem. Ele era um gentleman, uma pessoa fantástica. Vai deixar saudades, né? Com certeza. Não vai surgir outro igual a ele, é muito difícil, porque ele era completo. Gordura praticamente zero, que todo mundo quer, né? E impulsão, velocidade, como você falou, leitura de jogo. Ele era um cara completo no futebol, nunca vi ninguém igual a ele. Seu Eliseu Godoy, a gente quer agradecer essa incrível participação, relatando aqui pra gente essas experiências incríveis, únicas, que o senhor teve pessoalmente jogando com o Rei Pelé e em diversas situações aí da sua vida, da sua jornada, e a gente agradece. Oi, Tamires, eu queria agradecer também o convite, né? O senhor já está da casa aqui, estou sempre por aqui. Prazer muito grande revê-la, desejar um bom ano para você, a todos os telespectadores. Estamos aí, qualquer coisa, infelizmente a gente está tratando de um assunto sério, triste, mas é verdadeiro.
É verdade, a gente quer agradecer. Em 2023 Pra nos você também. encontramos. Pra você Um feliz também. ano novo, Você muita paz também. e saúde. Com Obrigada. certeza.